Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como Marcelo ficou mais pobre depois de ser presidente. A pessoa que está há muito tempo num determinado tipo de atividade e muda desse tipo de atividade. Este é Marcelo Rebelo de Sousa depois de deixar Belém. E este é Donald Trump. Entre os dois há um mundo de coisas que os separam, mas hoje interessa-nos apenas uma diferença. Nos Estados Unidos, Donald Trump enfrenta suspeitas graves de estar a usar o poder político para aumentar a fortuna pessoal. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash. Em Portugal, aconteceu o contrário. Marcelo Rebelo de Sousa deixou a presidência este ano e saiu de Belém com menos património financeiro do que aquele que tinha quando lá entrou. Como é que isto aconteceu? É essa a pergunta que vou fazer ao Miguel Pereira Santos, que analisou as declarações de rendimentos de Marcelo e descobriu quanto lhe custou, em termos financeiros, trocar a vida de professor, de comentador e de jurista pela presidência da República. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quarta-feira, 22 de julho. Olá, Miguel. Olá, Pedro. Diz-me, antes de começarmos a conversar, qual é que era a tua missão neste caso concreto? O que é que te foi atribuído para fazeres, para vasculhares aqui a vida financeira do ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Nós, à partida, estamos sempre muito atentos às principais figuras do Estado quando entregam declarações de rendimentos, porque dão-nos informação importante e há datas específicas em que elas são obrigadas a fazê-lo. Por exemplo, quando começam um mandato, e no caso que vamos falar hoje, quando acaba um mandato, e foi precisamente isso que nós fizemos. Marcelo Rebelo de Sousa deixa a presidência em março, os políticos têm sempre ali algum tempo, são cerca de 60 dias, penso eu, mas pronto, um período de tempo que não passa dos 3 meses para o fazer e, portanto, nós, a partir do momento em que bateu mais ou menos esses 3 meses, estávamos lá prontos para ver o que é que a declaração de rendimentos de Marcelo Rebelo de Sousa tinha de novidade, até porque, ao contrário de outros políticos, Marcelo Rebelo de Sousa não tinha feito muitas atualizações da sua declaração inicial como... Não tinha feito porque se pressupunha que as coisas se mantinham basicamente iguais. Esse é um dos principais motivos que faz um político ter de apresentar uma nova declaração, que é quando há uma oscilação muito grande no património financeiro, nomeadamente. E, portanto, a tua missão era, passou este tempo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou de ser presidente este ano, vai ter de entregar uma declaração de rendimentos e o que é que tu fizeste a partir daí? Pediste consulta, foste consultar documentos, como é que foi esse processo? Sim, temos agora a facilidade de poder fazer esta consulta através do escritório, não nos precisamos de levantar, como foi até há muito tempo, tínhamos que ir até ao próprio Tribunal Constitucional para consultar estas declarações. Isso já não acontece nos últimos anos, agora já todas as declarações podem ser consultadas online, mas têm que ter sido feitas já neste período. Portanto, eu online não consigo ver a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa de 2016 ou de 2021 e, portanto, filo desta vez online. Foi mais confortável, digamos assim. E estiveste basicamente a ver os documentos e a perceber o que é que tinha mudado e o que é que não tinha mudado e como é que estava a situação. E chegaste a uma conclusão curiosa. É que Marcelo Rebelo de Sousa, desde que entrou em Belém, agora já há mais de 10 anos, portanto foi também em março de 2016, teve que entregar uma primeira declaração de rendimentos ainda como candidato à presidência da República, mesmo antes de ser oficialmente eleito, e, portanto, comparando essa primeira declaração já no longínquo ano de 2015, agora à declaração que fez e que nós podemos consultar
agora, neste verão, mas que Marcelo Rebelo de Sousa entregou em maio ao Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa perdeu mais de metade do seu património financeiro ao longo destes 10 anos. Ou seja, durante os 10 anos em que esteve na presidência, ele empobreceu, podemos dizer isso. E há aqui o dado engraçado, que é, esteve esses 10 anos a ocupar o cargo político mais bem pago do nosso país, que é da Presidência da República, que inclusivamente até dita qual é que é o vencimento das outras figuras de Estado. Por exemplo, o Presidente da Assembleia da República ganha 80% daquilo que ganha o Presidente da República e o Primeiro-Ministro 75%, só para dar aqui 2 exemplos. E, portanto, o homem que ocupou o cargo político mais bem pago do país basicamente perdeu bastante dinheiro, mais de metade do seu rendimento desde que assumiu funções. Em termos de números, estamos a falar de quê? Portanto, em 2016 a declaração foi entregue ainda durante a campanha eleitoral, mas Marcelo tinha 384 mil euros em património financeiro. Portanto, foi isso que ele declarou quando era candidato. Quando era candidato. 384 mil euros. E agora estamos a falar de 185 mil euros, portanto é um valor que é uma queda de mais de 50% ao longo destes 10 anos. Agora, também vale a pena recordarmos quem é que era Marcelo Rebelo de Sousa antes de entrar pela porta principal do Palácio de Belém, não é? Que era o comentador político ou comentador de qualquer... Era o comentador da nação. Da nação e o mais bem pago da nação, não é? Portanto, também o mais visto de longe, e nunca houve até, desde que ele largou esse comentariado, nunca houve mais ninguém com os números que ele conseguia fazer aos domingos à noite, que eram astronómicos. É verdade, e além disso continuava a ser professor catedrático, nomeadamente na Faculdade de Direito de Lisboa, e nós conseguimos ainda ver isso hoje, que o rendimento que Marcelo Rebelo de Sousa teve no último ano que declarou, isto às vezes há aqui uma pequena diferença, ele pode ter feito a declaração em 2016, mas o último ano completo de declaração de rendimentos foi em 2014 e, portanto, o último salário de Marcelo antes de ser presidente a que nós temos acesso é 2014 e nessa altura teve um salário nesse ano todo de 385 mil euros também. Portanto, foi o que ele ganhou ao longo desse ano de 2014. Por comparação àquilo que foi o seu salário no primeiro ano completo em funções de presidente, que foi em 2017, foram 101 mil euros. Portanto, é uma quebra enormíssima. Não é? Ficou com apenas um terço, mais ou menos, do que... até menos de um terço daquilo que ganhava antes de ser Presidente da República. E ao longo destes anos, o salário foi sendo atualizado, não é? O salário do Presidente da República também é atualizado à semelhança dos restantes... cargos da função pública, ainda que tenha havido durante grande parte deste tempo um corte de 5% que foi aplicado a todos os políticos, ainda do tempo da Troika, e chegamos a 2025, que é também o seu último ano completo em funções, em que ganha 150 mil euros ao ano. Portanto, se quisermos fazer uma comparação do salário de Marcelo em 2025, Marcelo Presidente, ao Marcelo Comentador de 2014, é uma queda, ainda assim, passados 10 anos, e sem ter em conta aqui a inflação, nem nada dessas ponderâncias, é uma queda de quase 60% do salário que teve enquanto era comentador e professor. Tu até fazes um exercício curioso que é, vamos imaginar que Marcelo Rebelo de Sousa manteria a atividade tal como ele tinha antes de ser Presidente da República, ao longo destes 10 anos, com um salário mais ou menos equivalente, e nem estamos aqui a incluir inflação, nem nada disso. Tu fizeste as contas àquilo que ele ganhou em 10 anos como Presidente e àquilo que ele potencialmente poderia ganhar se mantivesse o mesmo nível de rendimentos como comentador, enfim, continuando na sua vida privada. É uma diferença de 2,5 milhões de euros entre os salários que poderia ter ganho nesta estimativa em relação àquilo que realmente ganhou. Portanto, lá está, nenhum destes dados é completamente fiel, porque nós não temos, evidentemente, acesso à declaração de rendimentos de todos os anos da presidência de Marcelo, portanto, é impossível dizer certamente isto era o que ele ganhava em cada um destes anos, ou mesmo dizer que Marcelo ia continuar a ganhar 385 mil euros por ano durante 10 anos. Mas até se pode fazer o caso de que ganharia muito mais com a inflação e tudo mais que já falámos. Portanto, até se pode dizer que estes 2,5 milhões são uma estimativa por baixo. Por baixo.
O que é que destacas como mais curiosidades, para além de sabermos que ao longo destes 10 anos Marcelo Rebelo de Sousa perdeu grande parte do seu rendimento? O que é que tu destacas mais na declaração de rendimentos? O que é que se mantém? O que é que está ligeiramente diferente? Há aqui uma confirmação daquilo que vários portugueses podem acreditar como sendo algo que corresponde à personalidade de Marcelo. Portanto, a declaração que eu consultei agora para fazer este artigo mostra que Marcelo não tem quase património nenhum. Por exemplo, não tem uma casa, como não teve durante grande parte da sua vida. Portanto, Marcelo... Alugou uma casa, é isso? Alugou uma casa e continuou a alugá-la enquanto tinha... quando era presidente e tinha ao seu dispor a residência oficial do Presidente da República, mas continuou a alugar a mesma casa e voltou para a mesma casa no centro de Cascais, agora que terminou o seu segundo mandato. Além disso, há aqui um acréscimo à declaração de Marcelo em relação a 2016, em que nessa altura também não tinha qualquer viatura, nem nenhum barco, nem nada, porque fazia alugueres de longa duração de carros, e agora, passado 10 anos, tem efetivamente um Mercedes Classe A, que era o carro em que ele fez, não sei se te recordas disso, mas a campanha de 2021, que fez quase sozinho, era o próprio Marcelo a conduzir esse carro e a chegar às ações de campanha. E esse era o próprio carro sozinho. De Marcelo, que já era presidente na altura e que ele, como candidato, usava o seu próprio carro. Então, já sabemos do património, já sabemos que, pronto, agora passou a ter um carro próprio, é assim a grande aquisição destes últimos anos. Como é que ele vive neste momento? Como é que vive como ex-presidente? Portanto, agora Marcelo Rebelo de Sousa saiu do Palácio de Belém, mas podemos dizer que não está muito longe. Tem agora o seu gabinete oficial na Rua Vila Correia, que fica a cerca de 1 quilómetro do Palácio de Belém, ali mesmo em Belém, perto do CCB, e é lá que ele desenvolve a sua atividade como ex-presidente, tal como fazem Ramalhianes e Cavaco Silva, e para isso o Estado também disponibiliza não só o próprio espaço, como Marcelo continua a ter, por exemplo, a Maria João Ruela, que foi uma das assessoras durante os seus 2 mandatos, agora é chefe do seu gabinete como ex-presidente, e tem também uma equipa que é composta por uma secretária. Portanto, Marcelo continua a ter um gabinete que é, na verdade, algo que está à sua disposição. E que faz parte dos privilégios de um ex-presidente. Além de que continua a ter um veículo com motorista que pode... Carro do Estado, e que pode ser utilizado, no seu caso, para tudo o que forem as suas necessidades pessoais, e continua a ter também as suas visitas oficiais como ex-presidente ao estrangeiro, ou deslocações mesmo dentro do país, a ser asseguradas pelo Estado. Além disso, Marcelo Rebelo de Sousa continuará a receber uma pensão vitalícia no valor de 80% daquilo que é a remuneração do Presidente da República em funções. Tal como acontece, lá está, com Ramalhianes e com Cavaco Silva. E se já tinha perdido uma parte do seu rendimento, agora que é ex-presidente, voltou a perder ainda mais 80% do vencimento do Presidente da República, e com essa pensão vitalícia que vive o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado, Miguel. Obrigado, Pedro. Eu conversei hoje com o Miguel Pereira Santos, jornalista de política do Observador, sobre a evolução do património do ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O homem que ocupou o cargo mais bem pago da política portuguesa, a principal figura do Estado, passou 10 anos na presidência e ganhou menos de metade daquilo que ganhava antes de se candidatar. Menos de metade. É muito popular pensar que os políticos em Portugal ganham muito ou que ganham demais. Mas quantas pessoas estariam hoje dispostas a trocar uma vida bem paga por um cargo político, mesmo que o mais alto da nação, sabendo que isso lhe podia custar milhões ao longo de uma década? Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Rafael Pego, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.